Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aí para gravar mais um vídeo da nossa série Apocalipse Now. Meu irmão, e como eu tenho sido impactado por essa série, impactado pelos feedbacks que eu tenho recebido de vocês, aqueles que estão assistindo o vídeo, tirando dúvidas, contribuindo de alguma maneira com aquilo que tem sido falado, né? Tem acrescentado tanto para nós, né, a participação de vocês. Cada vez que vocês compartilham e esses vídeos chegam a novas pessoas são abençoadas com essas aulas. Muito obrigado pela participação. E hoje a gente vai chegar na metade do estudo, né? Vamos falar do capítulo 11. Eu ia tentar falar do capítulo 11 e 12 nesse vídeo de hoje, mas não vai ser possível. O capítulo 11 é de uma riqueza, irmãos. É tanta coisa para a gente falar nesse capítulo 11 que não é justo a gente correr, né, para falar de 2 capítulos e deixar coisas para trás. Tem muita informação, então já sabe, né? Pega aí a sua caneta marca-texto, a sua Bíblia, né, a sua canetinha. Eu tô aqui, ó, com Almeida Corrigida Fiel. Eu tô aqui com NVI, cadê ela? NVI. Eu tô aqui com ARA, a Almeida Revista Atualizada, que está segurando aí o celular, né? Tá apoiando o celular aí atrás. E eu fiz a compra recentemente de uma versão chamada versão restauração. Meu irmão, essa versão aí, aqueles que puderem adquirir versão restauração, é só o Novo Testamento, todo ele comentado, né, pelo Watchmani, né? Todo ele comentado pelo Watchmani. É algo assim poderoso. Estou ansioso para chegar essa versão. E Bíblia, irmãos, é maravilhoso demais. E quando você vai. Rafael, mas por que tantas traduções assim, né? Por que tantas? Se eu fosse te recomendar hoje uma tradução para que você adquirisse, eu ia te recomendar essa daqui, Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Olha aqui, ela tem esse selo aqui, ó. Ela diz assim, ó, esta palavra é fiel, né? O Novo Testamento, textos receptos e o Antigo Testamento é massorético, tá? Ela é bem próxima dos originais, mas perceba, ainda usando essa versão, muitas vezes vocês veem que eu consulto a NVI. Por quê? Porque muitas palavras omitidas, elas tiram a riqueza e os detalhes do texto. Então, o Apocalipse principalmente, a gente tem que ir ali baseando as duas versões, NVI e a Almeida Corrigida Fiel. Dificilmente eu uso a ARA, né, Almeida Revista Atualizada. Então, se você me pedisse hoje uma tradução bíblica, eu te recomendaria a Almeida Corrigida Fiel, ok? Existem outras versões também, né, muito famosas, King James, né, outras mais. Eu só não gosto muito dessas linguagens contemporâneas, né, porque elas botam uma linguagem muito aquém daquilo que nós temos na Bíblia, né? As modificações são grotescas e foge muito ao original, não tem condição, né? Se você quer estudar uma Bíblia de estudo, eu te recomendo compre a NVI, é uma possibilidade, ou Almeida Corrigida Fiel, ok? E como eu falei, recentemente eu adquiri uma Bíblia que é só o Novo Testamento, né? A versão restauração, e eu estou aguardando aí ansiosamente a chegada dela. Mas vamos à nossa aula, Apocalipse, capítulo 11, chegando aí a metade do nosso livro, metade do nosso estudo. Então estamos na 8ª mensagem. Possivelmente nós terminaremos a série com 16 mensagens, possivelmente. Amém? Vamos ler? Eu vou ler no capítulo todo. Não vou ler o capítulo todo. Vou ler versículo por versículo logo e a gente já vai explicando para ganhar tempo. Beleza? Então vamos lá. Capítulo. Perdão, já ia esquecendo. Antes disso, eu fiquei devendo para vocês na aula passada 2 mistérios da Bíblia. Né? 2 mistérios. Eu lembro que eu falei
que a palavra mistério é citada na Bíblia muitas vezes, só que nós não tivemos tempo para falar na aula passada. Então vou falar só 2 vezes, né? São 6 ou 7 mistérios que a gente tem aqui citado no Novo Testamento. Né? Esses mistérios vão sendo desvendados gradativamente, né, com o Apocalipse, mas eu quero falar aqui para vocês de 2 apenas, tá bom? Primeiro mistério que eu vou falar, que eu fiquei devendo para vocês da aula passada, né, da parte 7, está lá em Efésios, capítulo 3, versos 4 ao 6. Olha lá. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Lembra que eu falei que a revelação é dada gradativamente e conforme vai se aproximando o tempo do fim, essa revelação ela vai se expandindo? Então está aqui, né, citado esse mistério. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, graças àquela mulher lá, né, a Ciro Fenícia de Mateus 15, né, Mateus 15, né, a nossa grandiosíssima Ciro Fenícia, aquela grega, né, que o Senhor Jesus fala, olha filha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela numa atitude de extrema sabedoria fala, Senhor, eu sei, né, que o Senhor não veio para tirar o pão dos judeus e entregar para os gentios, mas se o Senhor é realmente quem o Senhor está falando, que é, eu me contento com as migalhas. E aí essa mulher, ela para, a partir daquele ponto ali, o relógio de Daniel para, na 69, na semana 69. E nós estamos com ele parado até hoje, vivendo um tempo chamado Tempo da Graça, onde os gentios estão sendo alcançados, né? Mas quando chegar a plenitude dos gentios, né, o último gentio que o Senhor quer salvar, ser salvo, né, quando ele for salvo, esse relógio volta a contar e a gente entra na última semana de Daniel, né, a última das 70 semanas. Lembrando que são semanas de anos, não são semanas de dias, ok? A gente já falou disso em outros estudos. E aí você tem uma semana faltando que corresponde a 7 anos, que é o período que a gente conhece como Grande Tribulação e que vamos falar bastante nessa aula de hoje. Okay? O texto está lá em Mateus 15, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, aproveitar que a Bíblia já está aberta aqui. Gente, o Evangelho de Mateus é assim, na minha opinião, tá? Particularmente, é o evangelho que eu mais amo dos 4. Eu amo todos os 4, mas aquele assim que eu mais amo é Mateus 15. Eu quero até abrir aqui na minha Bíblia, que eu já tenho algumas anotações, né? Muitas anotações, né? Então, Mateus 15, a mulher cananeia, né? Você vai ver essa história a partir do versículo 21 de Mateus 15, tá? E vai até o versículo 31, ok? Depois você lê lá com calma, tá bom? Alguns detalhes aqui só, depois você pode pegar lá nos vídeos anteriores, quando nós fizemos o estudo do Evangelho de Mateus, eu citei aqui essa mulher cananeia, ok? Então, falando do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino, foi quando eu fiz essa citação aqui dela. E partindo Jesus dali, versículo 21, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. E aqui tem vários pontos que a gente pode falar, né, mas eu não tenho tempo. Né? Ela fez esse chamamento de Jesus porque ela possivelmente viu o cego Bartimeu fazendo esse chamamento. Só que quando Bartimeu faz, Jesus para e atende na hora. A mulher faz esse chamamento, né? Jesus, filho de Davi, ele vai embora, irmãos, ele não para, ele não dá atenção para ela. No Evangelho de Lucas a gente vai perceber que ela ficou dias ali atrás de Jesus, até que os discípulos interpelaram, né, pediram para que Jesus atendesse ela, porque eles já não aguentavam mais aquela mulher vindo atrás deles gritando, e aí depois você lê lá o restante da história, né? Mas essa mulher foi responsável pela parada, né? A partir dela o relógio de Daniel para, e aí a gente tem esse gap, esse intervalo da graça que nós estamos vivendo,
né? Mas muito em breve, esse relógio vai voltar a contar quando nós formos raptados e a grande tribulação tiver início. Os crentes vencedores serão raptados, o que vai inaugurar o período chamado grande tribulação. Mas vamos falar muito disso hoje aqui, ok? Então, deixa eu só mostrar para vocês um outro mistério aqui, está lá em Colossenses. Colossenses, abre lá sua Bíblia em Colossenses. Colossenses fica depois de Filipenses. Eu sei que não ajudei muito, mas você vai achar aí, né? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2, olha lá. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos de plenitude, da inteligência para conhecimento do ministério de Deus Pai e do mistério de Deus Pai e de Cristo. Então, existem mistérios que vão sendo revelados gradativamente. Okay? Depois, em outro momento, a gente vai falar dos outros mistérios que a gente tem citado aqui. Ou então fica aí de dever de casa, né? Faz uma pesquisa aí acerca dos mistérios aí do Novo Testamento que vão sendo abertos gradativamente no Apocalipse. Ok? Vamos lá, vamos começar, capítulo 11, a partir do versículo 1. Acompanhe aí comigo e fica atento, redobre a sua atenção. Esse capítulo vai ser poderoso demais. Amém? E foi-me dado, capítulo 11, verso 1, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, os que nele adoram. Então, primeira coisa que você tem que anotar aí. E foi-me dado. Dado por quem? Dado por anjos. Os anjos deram um caniço para medir. Esse estudo de Apocalipse, a partir da questão das revelações, a gente pode separar a profecia em duas partes. Quais são as partes que a gente pode separar? A primeira parte vai desde a abertura do primeiro selo até a sexta trombeta. Da abertura do primeiro selo até a sexta trombeta corresponde ao capítulo 6 e vai até o capítulo 10. Isso está tudo secreto, é secretamente. Ok? É dado a João secretamente, né? É um segredo. Agora, quando a gente vai para a segunda parte, que vai da sétima trombeta até o novo céu e a nova terra, dos capítulos 11 ao capítulo 22, isso foi manifestado. Isso já está né? Isso foi manifestado a ele, manifestado a João. Tá? Então, isso foi dado abertamente a ele, não em segredo. Ok? Isso está dado abertamente. Então, João profetizou, né, a primeira parte, e agora no 11, né, ele vai profetizar a partir dessa segunda parte aqui. Né, por isso que ele comeu o livrinho lá no nosso estudo anterior. A gente viu, né, que então ele come o livro e agora ele vai profetizar da sétima trombeta, né, até o novo céu e a nova terra. É a segunda parte aí da profecia, ok? Entendeu essa divisão? Então ele vai profetizar agora a segunda parte, ok? Presta atenção nisso porque isso é muito importante, ok? Nós vamos conquistar a terra, né, lá na frente, através da batalha do Armagedon. Os vencedores vão lutar para conquistar essa terra que nós vivemos na batalha chamada Batalha do Armagedon. Então Cristo vem para tomar posse da terra. Olha o versículo 15 do capítulo 11. Olha lá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Reinará onde, irmãos? Na terra. Tem gente que quer ir morar no céu, né? Você até pode morar no céu por um tempo. Se você morrer agora e você for salvo, você vai morar no céu durante um tempo. Mas a eternidade nós vamos passar na terra. Após o milênio, a cidade santa, né? Não é a cidade santa de Jerusalém de hoje, é a cidade santa que vai ficar nos céus, na chamada parousia. Após o milênio, ela vai descer nessa terra purificada e nós vamos passar a eternidade nessa terra. Então, se você quer morar no céu, você vai até morar, desde que você morra antes, né, de ser, por exemplo,
arrebatado. Se você morrer antes da vinda, né, antes da vinda de Cristo, vestido como nuvem, que ele não vai ser percebido, e os crentes vão ser arrebatados, você vai morar no céu durante um tempo, ok? Mas fique com isso guardado, né? Fique com isso guardado. Na grande tribulação, aqueles que forem, vamos dizer assim, os vencedores tardios também vão passar um período no céu, mas no milênio nós estaremos sendo preparados, nós estaremos governando e o nosso reinado nessa terra já vai ter começado, ok? Nós, os vencedores, vamos reinar nessa terra com Cristo. E aí, depois a gente vai passar a eternidade nessa terra que vai estar purificada pelo fogo e uma série de outras coisas que a gente vai tomar aí mais à frente, ok? Percebam, eu queria falar também desse versículo 1 aqui. Então foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Quando ele fala, né, dessa cana, né, dessa cana de medir, a gente tem aqui algumas referências, né, dessa cana de medir. A gente tem algumas referências. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, antes dessa... a vara, né, ela pode ser um instrumento de punição, e o caniço ele vai ser um instrumento de medida. Vou dar algumas referências para vocês aqui para que vocês possam entender, tá? Então a vara é um instrumento de punição e o caniço serve para medir com fidelidade, tomando posse. Então abre sua Bíblia lá em Apocalipse 21, verso 15. Apocalipse 21, verso 15. Olha comigo lá o texto. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Então tá aí o caniço, né? A cana. Abre agora em Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 40, verso 3. Ezequiel, capítulo 40, verso 3. Então, estou mostrando para vocês aqui o caniço. Ó. Capítulo 40, versículo 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. De novo, né? Eu vou dar só outra referência e depois você lê. Ezequiel 42, do 16 ao 19. Essa cana, então, ela serve para quê, gente? Medir com fidelidade, serve para tomar posse. E a vara serve para punir, vara serve para punição. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, está lá depois de Salmos. Abre lá Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, versículo 13. Provérbios 10, verso 13. Acompanha comigo a leitura. Provérbios 10, 13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento, ok? Outro texto, abre a sua Bíblia lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 5. Percebe que só esse versículo 1 a gente já está dando uma riqueza de informações para vocês, amém? Eu vou acelerar depois, mas agora eu preciso que o Espírito Santo já vá falando contigo aí acerca desses juízos, né? Versículo 5 do capítulo 10 de Isaías. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Outro texto, anota aí, que vai falar da vara, da punição. Isaías 11, versículo 4, ok? Então, o caniço serve para tomar posse e a vara serve de punição. Então, nesse versículo 1, foi-me dado por anjos,
né, uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então perceba, é a cana semelhante à vara. Então a cana que vai servir para tomar posse e a vara que vai servir de punição. Só para refrescar a sua memória, nós temos 4 julgamentos aí grandiosos citados na Bíblia. 4 julgamentos. O primeiro julgamento foi de Cristo. Cristo foi julgado 6 vezes. 3 vezes ele foi julgado por religiosos e 3 vezes ele foi julgado por políticos. E ele foi condenado as 3 vezes que ele foi julgado por religiosos. Agora, já os políticos, né, o julgamento de Herodes e Pilatos, ele foi tido como inocente. Né? Lavo minhas mãos, não tenho do que acusar, né? E é terrível, né? Religião. Então fuja, irmão, da religiosidade. Fé é diferente de religião. Fé é diferente de religião. Ok? Não sejamos religiosos. Outro tribunal, né? Outro julgamento é o tribunal de Cristo, que vai julgar os crentes de acordo com as suas obras. Né? Se a obra for boa, for obras de ouro, obras de prata, obras de bronze, elas serão purificadas e você vai receber o seu galardão acerca dessas obras. E o outro julgamento, né, nesse julgamento do Tribunal de Cristo, se as obras não forem boas, elas vão queimar como palha e você não vai receber aí o seu galardão, a sua recompensa. Esse julgamento vai acontecer, né, lá no finalzinho da Grande Tribulação, tá, o Tribunal de Cristo. Vamos ter o julgamento das nações. Esse julgamento das nações vai acontecer ali também no milênio, né, no iniciozinho ali do milênio. E por último, o julgamento do trono branco, chamado juízo do trono branco. Então são 4 julgamentos, ok? Então aqui quando a gente fala de punição, está relacionado a julgamento nesse versículo 1. Então a vara de medir e a punição, certo? Nesse verso 1, esse santuário que está se referindo aí, né? E foi-me dada a vara, e chegou o anjo, levanta-te e mede o templo de Deus. Esse templo de Deus aí é o santuário de Deus. Né? Então Deus está mandando medir o céu, né? Deus está mandando medir o céu, o santuário. O trono de Deus corresponde ao que nós chamamos de lugar santíssimo. Lá do tabernáculo de Moisés, o trono de Deus é o lugar santíssimo. Então ele está falando assim, ó, mede o lugar santíssimo, mede o lugar santo. Esse lugar santo é representado por aonde? Pela Nova Jerusalém, que vai estar nos céus, na parousia. Então, lugar santo é o trono, lugar santíssimo é a Nova Jerusalém, e você tem o átrio. O átrio, na realidade, está onde? Está na terra. Então, por isso que ele está mandando medir. Nesse versículo 1, ele está mandando medir por quê? Porque quando Lúcifer, né, for lançado à terra, ele não vai ter mais acesso nem ao lugar santo, nem ao lugar santíssimo. Ele não se chegará mais ao trono de Deus. Ele não vai se chegar mais ao lugar santo, à Nova Jerusalém. Ele não vai ter acesso à cidade na parousia. Ele só vai ficar na terra. Ele vai ficar na terra com, né, algumas pessoas, né, muitas pessoas, aliás, os ímpios, os crentes não vencedores vão estar nessa terra, ok? Mas não haverá espaço para Satanás mais, nem no lugar santíssimo, no trono de Deus, nem no lugar santo, que é a Nova Jerusalém, que vai estar nessa parousia aí durante o milênio, ok? Vamos ver alguns textos em relação a isso? Números 35, abre lá comigo. Rafael, eu estou abrindo muita Bíblia hoje, glória a Deus. Esse é o desejo do meu coração. Números 35, versículo 2, olha isso, irmãos. Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança de sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor dela. Isso é a cidade dos levitas, considerada uma cidade santa. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo 35. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2.000 côvados. Olha a medida aí. E do lado sul, 2.000 côvados. E do lado do ocidente, 2.000 côvados. E do lado do norte, 2.000 côvados. E a cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. Então, olha aí o exemplo da medida
dessa cidade dos levitas aí, né, que representava, né, essa cidade santa. A cidade dos levitas eram cidades santas, ok? Então, medidas para preservação da santidade. É a mesma medida que está sendo feita em Apocalipse 11, versículo 1. Outro texto rapidinho, Ezequiel 45. Ezequiel, mais uma vez, 45, versículo 1, 2 e 3. Quando, pois, repartires a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão e ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Amém? Santíssimo, lugar santíssimo. Anota o texto aí, depois você lê Ezequiel 42, versículos 15 e 20. Ezequiel 42, versículos 15 e 20, ok? Tudo isso que nós estamos falando é relacionado apenas ao versículo 1. Já vamos meia hora, quase 26 minutos de aula só no versículo 1, ok? Então, o altar do incenso, o céu será preservado. Amém? O céu será preservado. O céu, durante a grande tribulação, o céu será preservado. Glória a Deus, né? Na grande tribulação, os céus serão preservados. Abre lá, Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. Só para a gente passar para o versículo 2, e eu vou acelerar, gente. E vem comigo que eu vou acelerar. Capítulo 12, versículo 2. Estava grávida com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. Né? E viu outro sinal, e outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra o dragão. Né? E o dragão parou diante da mulher, que havia dado à luz, para que, dando à luz, lhe entregasse o filho. E deu luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mais uma vez aí a vara para trazer o quê? Juízo. E o caniço para trazer o quê? Medida. Agora, o que eu quero destacar nesse texto para vocês é que esse filho varão que vai governar com vara de ferro somos nós os vencedores. Amém? Vamos ler o verso 2 agora. Verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses aqui correspondem a 3 anos e meio. 3 anos e meio. E o átrio está de fora da medição, está de fora da mensuração. Por que ele ficou de fora? Porque ele não será conservado, porque o anticristo vai pisar no átrio, vai pisar na terra, e os gentios também estarão pisando na terra, ok? Então o átrio fica na terra. A Jerusalém terrena vai ser pisada pelo anticristo por 42 meses, ok? Esse é o átrio. Anota o texto, Isaías 52, versículo 1. Deixa eu abrir rapidinho aqui com vocês, Isaías 52, verso 1. Olha lá. Isaías 52, versículo 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Depois, está falando aqui no momento depois da tribulação, depois da grande tribulação. Né? Isaías 52, verso 1. Mateus 27, 53. Mateus 27, 53. Acompanha comigo. Mateus 27, 53. Diz assim: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Okay? Mateus 27, 53. Mais uma vez aí falando da cidade santa,
que no período vai ser pisada nesse período aí da grande tribulação. Okay? Então o relógio, como eu falei para vocês, vai voltar a contar. A gente vai ter a inauguração da grande tribulação, tá? E a gente vai ter aí 42 meses, né? Aproximadamente 42 meses, aproximadamente não, 3 anos e meio corresponde a 42 meses. Fel, por que 3 anos e meio? Porque nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação vai haver uma falsa paz. Ele vai fazer um acordo, né? Ele vai fazer um acordo com os judeus e no meio do período da grande tribulação ele vai quebrar o acordo. Por quê? Quando ele for ferido mortalmente, ele vai ressuscitar e Satanás vai incorporar nele, vai entrar nele. E o que vai fazer com que ele quebre o acordo é o fato dele não conseguir aceitar mais os dízimos e as ofertas. Isso eu vou ter que falar num outro momento. Amém? Isso aí a gente vai ter que falar num outro momento. Mas os dízimos e a oferta vai ser o motivo da quebra do acordo que ele fez com os judeus. E aí os judeus vão denunciar. E aí vão reconhecer que ele é o anticristo e aí o bicho vai pegar nos 3 últimos anos, né? 3 últimos anos, né? 3,5 aí, 3 anos e meio finais da grande tribulação. Ok? Então, anota para mim, por favor, também uma referência para você lá de Mateus 24. Mateus 24, dos versículos 1 ao 15, está falando do princípio das dores. Agora, do 15 em diante, já é a grande tribulação. Mateus 24, do 1 ao 15, é o princípio das dores. Agora, do 15 em diante, Mateus 24, do 15 em diante, já está falando da grande tribulação. Essa questão do dízimo e oferta ser o motivo da quebra de aliança, vou falar bem rapidinho e vou dar algumas referências para vocês. Quando o povo for dizimar e ofertar coisas que são consagradas ao Senhor, Satanás não pode receber aquilo que é consagrado ao Senhor. E aí ele vai negar os dízimos e ofertas, vai negar, e o acordo vai ser quebrado. Ok? Aí você depois pode ler lá Joel 1,9, né? Daniel 9,27, tá? E aí você vai ter como resultado do que está lá em Joel 1,9, Joel 1, do 10 ao 13. Perceba que Joel 1,9 e Daniel 9,27 é o mesmo texto, tá? Joel 1,9. Deixa eu ler só Joel 1,9 aqui rapidinho. Irmãos, eu acho que vou ter que fazer esse capítulo 11 em duas aulas. Joel 1,9. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão entristecidos. Então é aí que vai haver a quebra, né? Vai haver a quebra do acordo que o anticristo vai fazer com o povo judeu. Aí que há a quebra do acordo. Bem? Então, versículo 1 já foi me dado, né, uma cana. Então você já viu que a cana é para medir, né, e ela é semelhante a uma vara, então é uma cana com aspecto de vara, então ela vai servir tanto para medir como para julgar. Tá? E mediu o altar de Deus, né, mediu o lugar santíssimo, que é o trono de Deus, mediu o lugar santo, que é a Nova Jerusalém, que vai estar na parousia nos céus. E no versículo 2 você vai ver o seguinte: o átrio não vai ser medido, ele vai ficar de fora, não meça, porque foi dado às nações, né, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, quando houver quebra do acordo, essa cidade vai ser pisada. Essa cidade santa aqui é a Jerusalém que nós temos hoje, a Jerusalém terrena, ok? Vamos continuar. As duas testemunhas. As duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, né, vestidas de saco. Duas testemunhas. Essas duas testemunhas vão profetizar no segundo período da grande tribulação, tá? No segundo período, que são os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Olha lá comigo rapidinho. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É esse momento aqui, tá? Apocalipse 3:10, que vai ser guardado aqui o povo, né? O povo não vai sofrer, né, com essa tentação aqui. Os crentes, no caso, que ainda estiverem na terra, né, nesse período aqui.
E essas testemunhas, né, vão profetizar por 1.260 dias, que são 3 anos e meio, que é esse segundo período da grande tribulação, tá? Eles estão vestidos de pano de saco, ou seja, eles estão de luto. A referência desse luto aí está lá em 2 Samuel 3,31. 2 Samuel, segunda não, né? Segundo Samuel, porque é um livro, né? Então é muito importante você estar atento a isso. 2 Samuel 3,31. 2 Samuel 3,31, olha lá. Diz assim, ó. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro, né? Ia seguindo o morto, tá? Ia seguindo. Então, um pano de saco, luto. Eles vão estar em luto por quê? Porque o povo não está se arrependendo. O povo não está se arrependendo, mesmo vendo tudo que está acontecendo, o povo não está acreditando naquilo que as testemunhas estão falando. Então eles estão de veste de saco. Por que tem que ser 2 testemunhas, gente? Por que não pode ser uma testemunha só? Por que tem que ser no mínimo 2? Porque 2 testemunhas dá validade ao testemunho. Vou dar as referências só para vocês, tá? Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15 e Mateus 18:16. Mateus 18:16 eu vou ler com vocês rapidinho. Mateus 18, verso 16. Mateus 18, verso 16, olha lá. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo. Perdão, abri errado aqui. Mateus 18, não 16. Mateus 18, 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, para que a palavra seja confirmada, precisa de no mínimo 2 testemunhas. Por isso que você vai ter as 2 testemunhas aí. Depois você lê lá os 2 versículos que eu te dei lá em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15. Aí vai dar um motivo por que 2 testemunhas. Estas são, versículo 4, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. Zacarias 4:3. Zacarias, olha lá em Zacarias, rapidinho, capítulo 4, verso 3, olha lá. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Olha o versículo 11. Respondi mais dizendo-lhe, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. Versículo 12. E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si o azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, né? Quem são essas 2 testemunhas? São os considerados filhos do óleo, né? Ou seja, estão revestidos do Espírito Santo. Né? Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Versículo 6. Vamos ver quem são essas 2 testemunhas agora. Irmãos, o pessoal faz uma confusão, né? Fala que é Enoque, fala que é Elias e Enoque, e justifica, né? Dizendo assim, mas a testemunha, né? Ela tem que morrer, essa testemunha? Eles não morreram, coisa e tal. Morreu, não morreu? Irmãos, onde é que está escrito na Bíblia? Onde é que está escrito na Bíblia que a testemunha tem que morrer? Ou que não pode morrer? Onde é que está escrito? Se você me mostrar... Agora, olha o que está escrito na Bíblia. Versículo 6. Estes, vai falar das 2 testemunhas agora no 6 e no 7. Ó. Versículo 6, vai falar das 2 testemunhas. Vê quem é essa testemunha aqui. Ó. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Anota só as referências aí. Primeiro eu vou te dar a primeira, né, testemunha, que é Moisés. Êxodo 7, 17 e 19. Êxodo 9, 14.
Êxodo 11, 1. Então você vai lá nesses 3 versículos e você vai ver quem tem poder para ferir a terra com toda a sorte de pragas. A outra está lá, né? Elias. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 10, né? Versículo 11 e versículo 12. E 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Você vai ver lá que é Elias. Ok? Abre agora comigo Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, a partir do versículo... Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Moisés e Elias falando com eles, ok? As 2 testemunhas estão aí. O que Moisés e Elias estavam falando ali com Cristo? Moisés representava ali o povo judeu, o povo hebreu, e estava falando com Cristo acerca do seu sacrifício. Alguém na Bíblia entende mais de sacrifício do que Moisés? Alguém na Bíblia? E Elias? Elias estava falando acerca dos profetas. Elias estava falando acerca dos profetas ali, ok? Lucas, abre agora em Lucas 16, Evangelho de Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então a lei e os profetas duraram até João. A partir de João começa a ser pregado o reino de Deus e esse reino de Deus continua sendo pregado com Cristo, ok? E aí a gente prega esse reino, é o que estamos fazendo agora nesse exato momento, ok? Versículo... Então você lê todas essas referências aí, tá bom? Lê todas essas referências e você vai ver que não tem outra possibilidade que não seja Moisés e Elias. Certo? Malaquias 4:5. Jesus, o relógio hoje está passando mais rápido, é impressão minha. Abre lá sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Olha lá comigo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o terrível, né, e grande dia do Senhor. O terrível e grande dia do Senhor. Então, aqui já está falando acerca da missão, né, as missões. Falava sobre a sua, como ele teria que fazer, né, a sua crucificação. Né? Eles apareceram na transfiguração de Cristo para falar no Monte da Transfiguração acerca da crucificação de Cristo, Moisés e Elias. Tá? Versículo 7, voltando aí no capítulo 11, que eu tenho aí 10 minutinhos para fechar e tenho até o versículo 19 para falar. Então vamos correr. Depois você lê com calma os textos, irmão. Tá? Vai lendo com calma. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Tá? E quando acabarem o seu testemunho, né, esse testemunho dele vai ser contra o anticristo. Quem é a besta que sobe do abismo? A besta que sobe do abismo está lá em Apocalipse 17, verso 8. A besta que sobe do abismo, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Ok? Então a besta que é o anticristo. Ok, irmãos? Fará guerra e os vencerá e os matará. Então, fará guerra contra eles e os matará. E eles vão subir aos céus, né? E as pessoas vão ver tudo isso acontecer e ainda não vão acreditar, ainda não vão se arrepender.
Não vão se arrepender. Abre a sua Bíblia lá, por favor. Deixa eu ver aqui onde é que a gente pode ver essa falta de arrependimento desse povo, né? Isaías 1, deixa eu só conferir aqui se é esse texto mesmo, rapidinho. São muitos textos, né, irmão? Muitos textos. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 7. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Não é esse versículo. Depois eu vou... deixa eu pegar aqui o versículo direitinho, para a gente não falar aqui coisas erradas para vocês. Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 7, do mesmo capítulo 13. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tá? Então tá aí, Apocalipse, não é Isaías. Tá? Apocalipse 13, versos 1 e 7. Então, tá ok, eles vão profetizar, né? Mas a besta, né, que sobe do abismo fará guerra e os vencerá. Tá? E o povo vai ver tudo isso e não vai se arrepender. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, né, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Gomorra, onde nosso Senhor também foi crucificado. Jerusalém está sendo comparado aqui a Jerusalém terrena, a cidade de Sodoma e Gomorra, ok? Você sabe que a partir de 1948, né, os judeus voltaram para Jerusalém e eles não acreditam que Cristo é o Messias até o dia de hoje. Então essa cidade vai ser comparada a Sodoma e Gomorra. Nós não temos tempo para colocar os textos aí para vocês, mas depois aí no vídeo eu vou colocando as citações aí para vocês, os textinhos para vocês anotarem, beleza? Fica atento aí que vai aparecer o texto para você. Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, né? Versículo... Pega os textos aí do pessoal não aceitar Jesus, né? Os judeus não aceitaram Jesus. Anota aí, Jeremias 23, 14. Jeremias 23, 14. Ok? Jeremias 23, 14. Aí você pode ler também Ezequiel 23, 3 e 8, que vai ser citada a cidade como Egito. Jeremias 23, 14, você vai ver a cidade citada como Sodoma, Jerusalém citada como Sodoma. Isaías 3, 9 também vai citar Jerusalém como Sodoma. Isaías 1, 9 e 10, mesma coisa. Tá? A cidade de Jerusalém citada como Sodoma. Vamos correr. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Tá vendo aí? Eles vão se alegrar, vão se regozijar, porque os 2 profetas que atormentavam eles com a palavra morreram. Certo? E depois daqueles 3 dias e meio, que está dentro daqueles 1260 dias que eles vão profetizar, esses 3 dias e meio, o espírito de vida, o sopro de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Eles vão ressuscitar e vão ser assunto aos céus. Ó. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Subiram para o céu em uma nuvem. Ou seja, isso tudo vai fazer parte do testemunho deles. Só que ainda assim eles não vão crer. O povo não vai crer. É impressionante, né, irmãos?
coração endurecido, né? Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Se você for lá em Apocalipse 16, versículo 19, Apocalipse 16, versículo 19, olha lá. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então o terremoto aqui, esse terremoto que está sendo citado aqui, vai fender a cidade em 3 partes. Tá? Esse terremoto aqui é o 3º terremoto que a gente vê no livro de Apocalipse. Tá? Foram mortos 7.000 homens. 7.000 representa o quê? Nós já falamos a completude. Foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados. Essa completude quer dizer que esses 7.000 homens, de alguma forma, estão governando sobre a terra. E vai morrer os 7.000 governantes. Tá? Os 7.000 homens vão morrer e aí vai ficar atemorizado toda a terra. Né? Os demais que sobreviveram vão ficar muito atemorizados. Essa cidade que está sendo partida aí é a cidade de Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém. Versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Esse é o segundo ai, né? Tudo isso que nós falamos está sendo passado aí o segundo ai. Beleza? Agora a gente vai entrar no 15, é o toque da 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Como está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Também no capítulo 2 de Daniel, versículos 44 e 45. Depois você lê lá, ok? O reino passa a ser de Cristo agora. Versículo 16. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, a ira das 7 taças. A 7ª trombeta, quando é aberta, ela libera 7 taças da ira de Deus, pela qual nós não vamos passar, como está lá em Romanos 5, versículo 9. Ok? E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o seu nome. Galardão aos teus servos, conforme está lá em João 5, né, dos versículos 27 a 29. Tá? João 5, do 27 ao 29. A pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Okay? 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu tempo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Mais 2 minutinhos eu acabo. Eu quero falar para vocês aqui, a partir dessa abertura da 7ª trombeta, dos pontos positivos e negativos dessa 7ª trombeta. Rapidinho mesmo. Ponto negativo. Primeiro, são as taças da ira. Então, são 7 taças da ira, são as pragas. Anota aí, Apocalipse 15, 1, Apocalipse 16, do 1 ao 21, né? A gente vai ver em breve esse capítulo também. E Apocalipse 8, 13, é o último ai, né? Lembra que a gente falou ai, são 3 ais lá do capítulo 8, verso 13. E esses 3 ais, aqui a gente vai ver o último ai em Apocalipse 8, 13. Também a gente vai ver lá em Apocalipse 9, 12 e Apocalipse 11, do 14 e 18. Apocalipse 11, 14 e 18. Então, o último ai também é uma coisa que vai ser ruim, né, da abertura da 7ª trombeta, né, o toque da 7ª trombeta, que vai liberar as 7 taças da ira. Mais uma coisa ruim, a morte, né? Apocalipse 17, 14, Apocalipse 23, Apocalipse 18, versículos 1 e 2, e Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Então, a morte também vai ser o ponto negativo. Então, 3 pontos negativos, né? As 7 taças, o último ai e a morte. Todas as referências estão aí para vocês.
E os pontos positivos? Quais são? O reino, né? O reino vai passar a ser um reino de Cristo, né? A gente vai ter o tribunal de Cristo, quando nós seremos galardoados pelas nossas obras, amém? E vai haver, né, esse julgamento aí, né, né, um ponto positivo é o julgamento dos ímpios, né? Julgamento vai começar pela igreja, julgamento dos salvos, julgamento dos ímpios, tá? Abre a sua Bíblia só para a gente fechar em Mateus 25. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos versículos 31 ao 34. 25, 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, santos anjos vencedores, tá? Então se sentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Isso aqui eu falei lá no estudo de Mateus, né, 24 e 25. Se você não viu ainda, depois você corre lá e assiste essa mensagem para você entender esse ponto aqui melhor. Amém? 56 minutos de vídeo, precisa acabar. Viram como é muita coisa esse capítulo 11? É muita coisa, muita revelação, são muitos textos, mas eu espero que você tenha anotado tudo, tenha sido impactado. Eu acho que se eu puder destacar algumas coisas aqui desse capítulo 11, são as duas testemunhas que vão profetizar durante os 3 anos e meio, né? E o finalzinho do capítulo, quando diz que Cristo vem com os santos, né? E ele vai reinar, ele vem para reinar, e ele vai fazer o julgamento da igreja primeiro, e depois ele vai começar a julgar os ímpios, né? Irmãos, e fica ligado. Vou repetir mais uma vez para que isso fique gravado no seu coração. Não basta ser salvo, nós precisamos ser vencedores. Rafael, como eu faço para vencer? Faça as obras com Deus. Faça as obras com Deus, através da graça que é o próprio Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, né? Que você seja próspero, que você se fique guardado nessa quarentena, que não te falte nada, né? Que você esteja crescendo no conhecimento a partir dessa série de mensagens. Amém? Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe e até o próximo sábado, quando estaremos falando do capítulo 12. Quem sabe 12 e 13. Eu acho difícil, mas vamos tentar 12 e 13. Amém? Um grande beijo. Tchau, tchau.